Olá, no vídeo de hoje eu vou te explicar sobre as duas realidades do universo, portanto preste muito atenção nesse vídeo, assista até o final, porque eu garanto que esse assunto realmente pode te ajudar bastante. Quais são, afinal de contas, essas duas realidades do universo? Essas duas realidades são as seguintes: de um lado existe a verdade, do outro lado existe a aparência ou as aparências. Eu já vou explicar para você o que é verdade e o que são as aparências. O Wallace de Watts, que escreveu o livro A Ciência de Ficar Rico, que é, na minha opinião, o melhor livro sobre lei da atração do mundo, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace de Watts, ele nos diz o seguinte: para você realmente fazer funcionar a lei da atração de sua vida, você precisa começar a pensar do modo certo ou da certa maneira. Mas o que é essa certa maneira de pensar? Então, a certa maneira de pensar é você pensar a verdade e você parar de pensar sobre as aparências. Mas, afinal de contas, o que é a verdade? Então, a primeira coisa, para você entender o que é a verdade, é o seguinte: a verdade são as coisas que podem melhorar a sua vida, as coisas que podem agregar algo de valoroso na sua vida. Então, entre a saúde e a doença, o que é a verdade? A verdade é a saúde. Entre a prosperidade e a pobreza, a verdade é a prosperidade, a pobreza é uma aparência. Entre o amor e o ódio, a verdade é que só existe o amor. Originalmente só existe o amor. O ódio é uma aparência, é uma consequência que veio depois. Entre a gratidão e a ingratidão, a verdade é que só existe a gratidão. A ingratidão é uma aparência que foi desenvolvida pela mente humana. Entre a harmonia e o desequilíbrio ou a desarmonia, a verdade é que só existe a harmonia. O desequilíbrio, a confusão, foi criado pela mente humana. Entre a riqueza e a pobreza, a verdade é que existe a riqueza. A pobreza é uma aparência que foi criada pela mente humana. Então entenda o seguinte: a mente humana ela é também divina, porém é um divino que não está diretamente ligado à grande inteligência, aquela inteligência suprema do universo. Então, quando nós falamos de Deus, nós estamos nos relacionando, aliás, nós estamos nos referindo à grande inteligência divina do universo que está no alto, a maior inteligência de todas. Então, essa maior inteligência, ela criou esses princípios que são as verdades. Então, as verdades são princípios. O que quer dizer princípios? Que veio primeiro, são princípios. E esses princípios são imutáveis. Então, o grande segredo, a grande sacada da sua vida é você aprender esse modo certo de pensar. Você parar de pensar pelas aparências e começar a pensar a partir da verdade, que, como eu disse, são as coisas boas da vida. Porque o que acontece com a grande maioria das pessoas é que a grande maioria das pessoas querem se prevenir das coisas negativas, mas aí elas começam a se concentrar exatamente naquela coisa negativa. Por exemplo, quando a pessoa está doente, então ao invés dela pensar em formas dela obter saúde, ela fica estudando mais sobre doença, ela fica se lamentando, ela fica comentando, ela fica conversando com as pessoas, contando seus problemas, se queixando, se lamentando, se lamuriando, e com isso ela vai aumentar a sua doença porque ela está gastando o seu tempo, gastando a sua energia, falando e pensando sobre as aparências que é a doença. Então a doença ela é uma aparência, ela não é uma verdade. Então isso quer dizer o seguinte, que o ser humano no seu estado original ele é saudável. O ser humano ele só fica doente porque ele entra em desequilíbrio, primeiramente energético. Então as doenças elas começam primeiramente no mundo imaterial e depois elas se manifestam no seu corpo físico. Então tudo é uma consequência da sua mentalidade, da sua maneira de pensar. Então é ali aonde as coisas começam. Então tanto o sucesso quanto a pobreza, eles começam na sua mentalidade. Eles começam na sua maneira de pensar. Então, o jeito que você pensa hoje, e principalmente o jeito que você, a maneira como você se sente hoje, vai determinar o seu futuro. Então, daqui a algum tempo, você vai estar exatamente do jeito que você está se sentindo hoje. Então, esse ensinamento é muito importante. Mas o ensinamento da aula de hoje, então, é sobre verdades e sobre aparências. Então, eu espero que você entenda que as verdades, elas são princípios, são a causa e são imutáveis. Então, passe-se o tempo que for, passe-se 100 anos, 1000 anos, 10 mil anos, a verdade ela nunca muda. Ela é sempre a mesma verdade de sempre. Enquanto que as aparências, elas são transitórias. As aparências, como elas são consequências de pensamentos, de inteligências inferiores, prestem muita atenção. Então, as aparências, elas são consequências
de inteligências, são a manifestação de inteligências inferiores, e a mente humana, ela é uma inteligência inferior à grande mente divina do universo. Então, certamente existem seres mais inteligentes do que nós humanos. Nós estamos caminhando, nós estamos evoluindo para nos tornarmos mais inteligentes. Então, todas essas aparências são criações da mente inferior humana, da mente consciente humana, porque a mente consciente humana ela cria doença, ela cria escassez, ela cria ódio, ela cria ingratidão, ela cria desarmonia, ela cria desequilíbrio, ela cria pobreza, ela cria, vamos dizer assim, desespero, ela cria sofrimento. Por quê? Porque ela está focando no lado errado da coisa. Ela está desenvolvendo a faculdade mental da percepção para o lado negativo da vida. Então, em cada momento da sua vida, é muito importante eu te dizer, eu te lembrar disso. Em cada momento da sua vida, você tem 1 milhão de coisas boas aqui e você tem também milhares de coisas negativas aqui. Mas aí você acaba olhando para o lado de cá, aonde estão as coisas negativas, e você não olha para o lado de cá, aonde você tem 1 milhão de coisas positivas, porque a sua percepção está voltada para o lado negativo da vida. Então é por isso que a maioria das pessoas sofrem na vida, porque elas estão focalizando no lado das aparências e não estão focalizando no lado da verdade, que é onde está a grande descoberta da vida, que é onde está realmente o segredo do sucesso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu sou Cláudio Kister. Curta, compartilhe, faça também um comentário. O seu comentário é muito importante, é muito bem-vindo. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito grato e até o próximo vídeo.